Olá, meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista. No último vídeo a gente fez um comentário bastante prático a respeito do toque com apoio, então eu vou pedir a licença de vocês para dessa vez fazer um comentário um pouco mais aberto, um pouco mais teórico e mais, digamos assim, no modo daqueles vídeos que tem na playlist, que a gente fala um pouco mais amplamente de questões estéticas, históricas e filosóficas, por que não dizer, em relação à música. O tema do vídeo de hoje é o conhecimento na era da internet, a construção do conhecimento na era da internet. Nós estamos passando por um momento bastante delicado, né? Em que está havendo, talvez a gente possa falar de assim, uma primeira vitória, né, contra o Covid-19, apesar de que é uma vitória de pirro, né? Que as coisas poderiam ter sido bastante diferentes do que foram, mas estamos entrando em uma etapa da pandemia que a gente vai precisar se situar, né? A vida vai continuar de uma certa maneira e a gente precisa ter uma ideia clara de quais são os aspectos que nós queremos preservar e quais aspectos nós queremos superar em relação à vida que nós levamos até hoje. Nesse sentido, não vai haver novo normal. Num certo sentido, é meio que dessa maneira que a gente lida com todas as situações, mas o novo normal vai ter que ser incorporado com uma série de lições que a gente aprendeu ao longo desse período, né? E eu queria discutir algumas dessas lições aqui nesse vídeo com vocês. O conhecimento, a construção do conhecimento na era da internet. Por que esse assunto é importante em relação aos músicos e aos amadores e ao público, as pessoas que curtem música, que acham a música uma coisa importante? Porque o universo online se tornou uma espécie de panaceia para resolver vários problemas que surgiram nesse período da pandemia do Covid-19. Era como se de repente o universo online pudesse resolver os nossos problemas de convivência, os nossos problemas de isolamento e pudesse universalizar o conhecimento e universalizar o aprendizado da música e de outras áreas também, né? Cada uma delas responde de maneira diferente ao ensino online, é verdade, mas também é verdade que existe uma parcela importante da experiência humana que foi sendo descartada de uma maneira muito rápida e não se tomou medidas políticas públicas a respeito dessa parcela, justamente dessa parcela da experiência humana que não poderia ser atendida com essa solução que é o ensino online. Tá? A razão pela qual isso aconteceu pode ser discutida, eu acho que foram várias, inclusive, mas nesse momento eu queria discutir a partir desse viés bem específico que é, afinal, quais são as possibilidades que a gente tem de construir conhecimento na era da internet. Nós nunca vivemos um período em que informações circulassem de maneira tão rápida quanto este. Né? De fato, a gente não precisa mais esperar para saber os dados oficiais ou resgatar um nome de um compositor que a gente não se lembra ou um aspecto estilístico, técnico, histórico. É como se nós tivéssemos com todo o conhecimento da história da humanidade ao alcance das nossas mãos. Essa ferramenta de desenvolvimento de inteligência artificial chamada Google, né? As ferramentas de busca, que na verdade são inteligências artificiais, que a cada busca que nós colocamos na barra lá do Google, a gente está alimentando essa inteligência artificial, né? E desenvolvendo essa inteligência artificial, ela deixou liberado, né, uma quantidade brutal de conhecimento a ponto de a gente ter a impressão de que a gente vive numa grande biblioteca, como se a gente vivesse na Biblioteca Nacional de Paris e tivesse realizado o sonho dos filósofos iluministas de ter à nossa disposição enciclopédias, manuais, livros a respeito de todos os assuntos possíveis de serem aprendidos pelos seres humanos, tudo ao alcance de um clique, tudo ao alcance da nossa mão. Né? Esse ideal ele foi atendido de uma certa maneira pelo universo da internet. E no entanto, né, a campanha de vacinação contra o Covid-19 de 2020, 2021 teve que se enfrentar com um obstáculo que nunca havia sido enfrentado antes, que é o negacionismo em relação à eficiência das vacinas, em relação às orientações dos cientistas. Isso nunca aconteceu, tá? Isso nunca aconteceu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de outubro de 2021, eu já tomei a segunda dose da vacina Covid-19 e foi com muita surpresa e com muita tristeza também que eu vi nos olhos dos trabalhadores do SUS aquela sensação, aquela expressão de desânimo, de cansaço, dizendo o seguinte: a gente nunca teve que mostrar a validade da vacina e a marca da vacina para as pessoas. As pessoas sempre confiaram no serviço público de saúde e nas campanhas de vacinação.
Nunca aconteceu de uma pessoa se recusar a tomar uma determinada dose de vacina. Isso nunca aconteceu. Eu não estou aqui discutindo se as pessoas têm ou não razões por terem questionado. Eu acho que o questionamento em si, ele é sempre positivo. A gente sempre tem que questionar tudo mesmo, tem que sempre colocar dúvidas, perguntar, se informar a respeito dos processos que têm alguma importância na nossa vida. Afinal, uma vacina que vai entrar no meu corpo, eu tenho que saber do que trata aquilo. O que eu estou questionando é por que essas dúvidas surgiram somente neste momento, em que existem tantas informações disponíveis na internet. Afinal, será que a gente avançou tanto assim em relação ao conhecimento, ou em relação melhor colocando, em relação às possibilidades de construção do conhecimento? Temos aqui a mesma situação em relação ao violão e à música, que é o tema, afinal, do canal, né? Era pra gente estar tendo violonistas, assim, totalmente super bem informados a respeito de técnica, a respeito de postura, a respeito de repertório, a respeito da maneira como construir uma interpretação. E, no entanto, nós temos uma situação bastante precária, em que a gente tem que resolver situações ou resolver dúvidas que não deveriam existir entre estudantes ou entre pessoas que cultivam pretensamente, né, pelo menos declaradamente, cultivam a música nas suas vidas. Existe uma série de questões polêmicas que já deveriam ter sido solucionadas há muito mais tempo, mas nós continuamos ainda jogando com essas questões polêmicas. É como se aquela promessa da universalização do conhecimento não tivesse se cumprido. O erro pode ser de expectativas, né? Se a gente não sabe exatamente o que é conhecimento e como ele é construído, talvez a gente tenha se convencido rápido demais de que a construção do conhecimento é uma questão de informação. Eu já fiz essa distinção aqui antes, né, entre informação e conhecimento. E já rebati várias vezes nessa tecla que a gente tem aqui no canal mesmo, e na internet é um jogo com a informação, mas o conhecimento é construído através de um processo um pouco diferente. Mas eu gostaria de trazer a vocês uma reflexão recente que eu fiz a respeito do mito de Prometeu. Tá? De novo, todo mundo pode googar o que esse mito representa, né? Em que sentido que ele tem uma lição importante para a nossa compreensão a respeito de nós mesmos. Esses caras, os gregos antigos, né, eles sabiam muito da natureza humana, eles conseguiram documentar isso de uma forma muito sistematizada e eles usaram a linguagem no momento em que muitos dos nossos conceitos estavam ainda em formação. Então eles tinham uma liberdade de operar com a linguagem da mitologia, com a linguagem da ciência, com a linguagem da historiografia, tudo isso muito junto, muito, num certo sentido ainda indiferenciado, mas isso era uma grande vantagem, porque aquilo de que eles estavam falando poderia ser uma experiência partilhada, né, de maneira universal, né? Na verdade, hoje a gente sabe que não é nada universal, aquilo dizia respeito àquela ilha especificamente. Mas é uma forma de pensamento de lida com a linguagem que acabou se tornando hegemônica, e isso veio com a colonização, com o desenvolvimento, com a ocidentalização do mundo, ela carrega essa marca, um discurso mitológico que diz algo muito concreto a respeito da natureza humana. Tá? O mito de Prometeu fala de um Deus que criou o ser humano e se compadeceu da sua criação. E por causa dessa piedade que ele tinha, da condição humana precária, da finitude da vida, das intempéries às quais a gente estava submetido, ele resolveu dar um presente para a sua criatura, que foi o fogo. Ele roubou o fogo do Olimpo e deu esse fogo aos seres humanos. O que significa o fogo? Significa a possibilidade de você ter luz, calor e elaboração de alimentos e ferramentas. O fogo é tudo isso. A invenção do fogo marcou, nesse sentido, o mito descreve de maneira precisa e quase que científica, né, a grande revolução humana pós a invenção do fogo, ou após a dominação do fogo, a invenção dos processos através dos quais a gente pode dominar esse elemento da natureza. Isso foi um crime, né? Prometeu foi amarrado no pico de uma montanha, onde ele sofreu um castigo de ter o seu fígado comido por uma águia. E aí vem a questão, né? Esses caras, como é que eles sabiam disso, né? Que o fígado é um órgão que se regenera, portanto o castigo seria eterno, né? Uma punição realmente espantosa, né? Na verdade, um castigo eterno por causa não, quer dizer, o cara roubou o fogo, entregou para os seres humanos, e os seres humanos com aquilo desenvolveram uma série de processos, né, que os igualaram aos deuses. Esse era o grande crime que deveria ser pago com um castigo eterno.
Quais são as características do fogo enquanto um elemento que pode ser dominado, que pode ser utilizado para a construção do nosso bem-estar? Comida, ferramenta, aquecimento, quais são as características? Você tem que pegar dois materiais, de preferência sólidos, e precisa gerar uma coisa chamada atrito. O atrito é que vai fazer com que saia uma fagulha. Essa fagulha, se tiver contato com um elemento de combustão, né? Normalmente uma palha seca ou alguma coisa que possa fazer com que essa fagulha se espalhe, né? Esse ambiente onde você coloca uma pequena fagulha a partir do atrito é aquilo que é fundamental nessa metáfora do fogo como um elemento do conhecimento. O fogo como algo que pode explicar como é que o conhecimento acontece. Tá? O que é o atrito? O atrito é uma negação. É exatamente esse elemento que está ausente na internet. Os cursos que são vendidos, os vídeos para a internet que são feitos, eles atingem pessoas que já estão, de certa maneira, previamente preparadas para entender aquele conteúdo, aceitar e acatar aquelas argumentações. É isso que a internet tem construído em termos de bolhas na internet, né? As pessoas são expostas a informações às quais elas já estão mais ou menos previamente preparadas para concordar, vamos dizer assim. Um vídeo, uma informação, uma forma de entender o conhecimento que é muito diferente daquilo que as pessoas já estão previamente preparadas para concordar, é rejeitado automaticamente como uma mentira, como uma fake news, como uma coisa falsa, e a gente está nesse mundo aí que a gente não consegue muito sucesso no momento de desmantelar mentiras, de desmantelar fake news, ou simplesmente de se colocar no mundo como alguém que tem uma determinada visão, um determinado ponto de vista. Eu não tenho muito o que reclamar da comunidade aqui do canal Conversa de Violonistas. As pessoas são extremamente gentis e simpáticas. Dá uma olhada nos comentários de cada um dos vídeos, às vezes é mais importante isso do que ver os próprios vídeos. Os comentários são aulas de gentileza. As pessoas se comunicam aqui como quem está se colocando de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa, de incentivo ao meu trabalho, né, de reconhecimento ao meu trabalho. E mesmo aquilo que elas têm vontade, que elas têm, né, assim, aqueles comentários que vêm para contrapor uma informação, tem um vídeo especificamente que tem realmente uma informação que eu preciso retificar, né? Pelo menos um, né? Assim, que vem no topo da minha cabeça agora, mas mesmo essas contraposições são feitas de maneira muito simpática, muito gentil, né? E muito cordial. Mas mesmo em alguns momentos, neste canal que é assim, um oásis, um paraíso de gentileza, houve situações em que as pessoas simplesmente colocam as questões de maneira absolutamente antipática, né? E absolutamente destrutiva. Por que acontece isso? Por que um vídeo na internet, quer dizer, o que eu fiz para essa pessoa para merecer essa ofensa? Entendeu? Uma pessoa que chega aqui, né, e diz assim, você está 100% errado, isso que você está fazendo não tem sentido nenhum. Dá uma pensada no que significa uma pessoa ler uma informação dessa. Realmente é isso que a pessoa está querendo me dizer? Se ela estivesse ao vivo comigo, ela diria essa coisa dessa maneira, né? O que falta para que essa pessoa de cidadão, de bem, tranquilo, bonzinho, gentil, cordial, se torne de repente uma besta feroz, sem nenhuma empatia pelo que a pessoa pode sentir ao ler um comentário grosseiro? Falta o atrito. Falta justamente essa contraposição. Se eu estou diante de uma pessoa de carne e osso, ao alcance do punho dela, se o seu nariz está ao alcance do punho dela, provavelmente você vai ter algum cuidado no momento de xingar membros da sua família, por exemplo. Ou se você tem uma iniciativa de ser mais assertivo em relação a uma coisa que a pessoa está te contando, isso vai acontecer de uma forma cuidadosa. Todo mundo conhece aquele sentimento de taquicardia que a gente tem quando tem que dizer uma verdade muito inconveniente, ou tem que dizer uma opinião muito clara, que se confronta muito diretamente com uma crença muito arraigada que a pessoa tem, né? A internet elimina todos esses atritos. E a gente pode, então, finalmente passar pro essencial daquela ideia que a gente está tendo, que é de violência, que é de contraposição absoluta. Essa ausência de atrito não é responsável somente pelas discussões políticas violentas, ou de costumes ou de opiniões que a gente vê na internet. Essa ausência de atrito é também responsável por uma dificuldade de construir o conhecimento através da internet. Tá?
Vamos pensar na seguinte situação: você vai para uma aula de violão em que você leva um instrumento que você gosta, que você escolheu na loja, que você comprou, talvez com seu tio, com um parente que você gosta muito, e esse instrumento de repente é colocado na frente de uma pessoa que é formada em música, trabalha com aquilo há 30 anos, conhece instrumentos musicais, examinou vários instrumentos diferentes. Ela olha para aquela bosta que você trouxe para a aula e diz assim: sinto muito, esse violão é ruim, você tem que comprar outro. Essa experiência de negação gera uma série de mecanismos de autodefesa, mas ela também provoca um calor, ela também provoca um atrito que gera uma fagulha que no ambiente certo tem as possibilidades de se tornar um fogo, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de conhecimento. Porque como você está com a pessoa cara a cara, ela vai ter que justificar aquilo que ela disse. Existe uma materialidade na contraposição. Não é uma contraposição em abstrato, uma coisa que aparece negando você sem o atrito, sem te dar a oportunidade de perguntar para aquela pessoa por que ela está dizendo aquilo, e sem dar a outra pessoa a oportunidade dela reafirmar o seu ponto e de entrar em detalhes a respeito dessa opinião que ela construiu. Esse atrito é fundamental para a construção do conhecimento. Parece que eu estou falando de uma situação hipotética, mas foi exatamente assim que a minha professora recebeu o meu violão no primeiro encontro que eu tive com ela. Eu estava todo orgulhoso. Aquele de Jorge, número 18, era para mim o suprassumo dos instrumentos musicais. Mas aos poucos ela foi me convencendo de que aquele era um instrumento que poderia servir até um determinado ponto, mas se eu quisesse, como era a minha intenção, entrar no mundo da música como profissional, eu ia precisar de uma outra, de uma outra coisa, né, de um outro instrumento. Tá? Situações assim são muito comuns nas salas de aula. E os professores às vezes erram por descuidarem um pouco da maneira como eles podem dizer isso. Eu não estou reclamando da minha professora não, tá? Ela fez isso da maneira como ela tinha que fazer e a minha relação com ela é amorosa até hoje, né? Eu sou muito grato por tudo que ela fez. Mas eu vejo pela minha própria prática. Nem sempre eu consigo manter esse nível de cuidado e gentileza com os meus alunos em sala de aula. Às vezes esse atrito, ele desanda em uma falta de acolhimento. Tá? É um desafio constante o professor buscar ser assertivo, honesto, franco, mas também oferecer ao seu aluno, né, ao seu estudante, as possibilidades de se refazer daquele atrito que você está gerando nele. O fato concreto, o dado concreto, é que sem esse atrito, o conhecimento não se inflama, ele não pega fogo. E é por isso que a metáfora de Prometeu, o mito de Prometeu, é tão importante para a gente entender que o processo de conhecimento é dolorido, ele é doloroso, ele é um processo de modificação, de mudança, de troca de pele, de troca de referências. Tá? E talvez seja justamente essa ausência de atrito que dificulte tanto as possibilidades de construção de conhecimento na era da internet. É possível a gente recuperar essas possibilidades de construir atrito, portanto interação, e portanto construir um conhecimento um pouco mais sólido? Eu tenho que acreditar que sim, senão não estaria fazendo esse vídeo nesse momento, né? Falando exatamente sobre isso. E também não levaria a cabo as minhas possibilidades de propaganda de aulas presenciais e a retomada das aulas presenciais que devem acontecer daqui até o ano que vem. A gente deve estar recebendo alguns dos nossos alunos em casa. Alguns eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Alguns vão continuar assim porque estão em estados muito afastados de onde eu estou morando, mas esse contato presencial ele ainda vai ser uma coisa importante para a gente ter uma espécie de chão, né, para continuar a vida depois de tudo isso que a gente passou, para compreender tudo o que a gente passou na pandemia do Covid-19. No dia 26 de outubro, para o pessoal que está em São Paulo, vai haver um concerto bastante importante na cidade. Acredito que as condições sanitárias permitam já a possibilidade de uma presença com os devidos procedimentos de isolamento, máscara, né? Mas o Gabriel Bianco está vindo para a cidade fazer um concerto muito interessante. Eu fui convidado para escrever a nota desse programa e fiz também um breve vídeo com a excelente Ellen Galo, que fez que conduziu, né, vamos dizer assim, uma conversa que vai ser publicado em breve no site do Cultura Artística a respeito desse concerto. Vai ser uma oportunidade para a gente recuperar, então, essa capacidade de interação e, portanto, de gerar atrito e, portanto, de gerar conhecimento. Essas possibilidades precisam ser agarradas com uma clareza muito grande daquilo que é importante na experiência humana. Tá? E a gente vai continuar falando sobre isso em outros momentos aqui do canal. Tá? Era isso. Tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar na medida do que for possível.
Muito obrigado pela presença, por ter acompanhado o vídeo até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.